Eu não sei você, mas eu estou muito feliz de estar aqui. É uma alegria muito grande quando a gente vê esse auditório cheio de jovens, pessoas mesmo interessadas, em investir sua vida no reino de Deus, em entregar sua vida mesmo para que o Senhor possa usar. Antes de me apresentar, assim, só para eu já começar assim, para mim não que é o mais importante, eu falo assim, Deus me alcançou. E eu conheci um Deus que entregou tudo por mim. O que eu posso fazer a não ser entregar minha vida inteira nas mãos desse Deus? Então eu falo assim, Deus, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu sei que muita gente já fez essa oração, mas, cara, quando você faz essa oração, esteja pronto para responder a tudo aquilo que Deus te pedir para fazer. Porque eu creio, Deus vai te movimentar. Deus vai te pedir para fazer grandes coisas por Ele, porque o interesse de Deus é que o seu reino avance aqui na terra. E para mim não tem nada melhor do que a gente começar falando sobre a força da juventude. Vocês estão animados? Sim! Vamos fazer só mais uma oração então, para a gente começar? Pede para Deus falar com você aqui nessa manhã. Pede para Deus usar as nossas vidas aqui como instrumento do Senhor, para que Deus possa falar ao seu coração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Sua presença já é tão real aqui no nosso meio, mas há um desejo nosso aqui, Deus. Nós viemos aqui para ter um encontro com o Senhor, para te conhecer mais, mas queremos ser transformados pelo Senhor, Deus. Queremos sair daqui mais apaixonados pelo Senhor, capacitados, impulsionados para cumprir o teu ID, para fazer a sua obra, para ganhar os jovens para Jesus, Deus. Pai, nos dê mesmo os jovens da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, por esse mundo afora, Deus. Nós cremos numa juventude que será temente ao Senhor, fiel a Ti, e que levará a Sua palavra aos quatro cantos dessa terra, Deus. Fale conosco aqui, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, eu sou o Rodrigo Alvim, sou um dos pastores aqui da Central, sou pastor de jovens hoje da nossa unidade, da Luxemburgo aqui. Tenho 39 anos, estou casado com a Kate, minha esposa, há 11 anos, ela que cuida da comunicação da nossa igreja. Só que eu não cheguei nessa igreja aqui quando eu nasci, Eu fui converter com 23 anos de idade. Ao longo aqui da apresentação, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês conhecerem também como que essa igreja aqui, ela apoia e impulsiona os jovens a cumprir aquilo que Deus tem nos chamado a fazer aqui nessa igreja. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual é o papel do jovem e do adolescente em sua igreja? Pensa aí, se você é um participante, um líder de célula lá na sua igreja, pensa nessa pergunta: qual que é o papel do jovem e do adolescente na sua igreja? Se você é o pastor, o líder principal ali dos jovens, responde essa pergunta: qual que é o papel do jovem e do adolescente na sua igreja? Não é o que você espera ele. Você olhando hoje para a atual situação que você está vivendo, qual que é o papel que o jovem e o adolescente têm desempenhado ali na sua igreja? E aí depois você pode pensar, o que se espera dos jovens e dos adolescentes na sua igreja? Porque uma coisa é, qual que é a situação atual? E a outra é o que você espera, como que você imagina que seja o papel do jovem lá na sua igreja? Se a gente pegar 1 João, capítulo 2, 14, um texto muito conhecido, lá vai falar, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. É claro que esse texto está falando de jovem, está falando de uma condição espiritual também, aqueles que são jovens, que já estão caminhando na fé. E quando a gente une isso com o poder da juventude, de jovens que conhecem a Deus, eu creio que a gente se torna uma bomba, no bom sentido, nas mãos de Deus. Você pega jovem da juventude, naquela disposição de fazer as coisas. Gente, vocês concordam comigo que o jovem, muitas vezes, é o que movimenta muitas coisas na igreja?
Você fala assim, vamos fazer um evangelismo. Quem está lá na grande maioria puxando o evangelismo, está ali à frente conduzindo o evangelismo? Os jovens. Quem normalmente é que traz aquela animação para o culto, né? Vem aqui para frente, dançar, alegrar, é o jovem. Então a gente crê que existe mesmo essa força no jovem. E a grande pergunta, né? A grande afirmação aí que eu quero te fazer é: Deus vê a força do jovem. E a pergunta para você, pastor e líder, é: você vê a força do jovem? Sabe por quê? O mundo aí fora, ele vê força no jovem, no adolescente, no pré-adolescente e, se bobear, até na criança. Pensa comigo aqui. Tráfico de droga. Com quantos anos o tráfico de droga passa a recrutar um jovem para ser um olheiro, para ser um aviãozinho? Quantos? 10, 12. Eu já vi gente falando 8. É assustador. Às vezes você vê menino de 10 anos carregando um fuzil já. Ou seja, o tráfico de droga está empoderando os meninos, desde jovem, a cumprir um papel. E o menino ali, ele se sente relevante, se sente importante. O Estado Islâmico lá, às vezes ele já pega crianças para preparar elas para se tornarem homens-bomba. É um trabalho que começa desde novo. A gente vê toda a influência que o mundo, que a sociedade, que a política está tentando impor. É uma influência que está indo para onde? Para as crianças. É desde novo que se começa um trabalho de uma doutrinação na mente de uma criança. E será que nós, na igreja, a gente tem visto a força do jovem? Será que a gente tem acreditado nos nossos adolescentes e na nossa juventude? Ou será que a única coisa que a gente tem feito para o jovem é falado com eles assim: legal que você está aqui na igreja agora, senta aí, recebe uma palavra, vem para o culto de jovens. Agora, você não pode orar, você não pode conduzir um momento aqui, você tem que ficar sentado para você aprender, você é muito novo, você não está capacitado para fazer as coisas ainda. Deus, ele vê a força do jovem. Quem foi o primeiro homem citado na Bíblia que foi cheio do Espírito Santo? Vocês sabem? Bezalel. Quantos anos tinha Bezalel quando ele foi cheio do Espírito Santo? Estudos dizem ali na faixa de 11 a 13 anos de idade. E Bezalel foi dotado ali por Deus de dons para fazer a construção da Arca da Aliança. Gente, se a primeira pessoa citada na Bíblia ser cheia do Espírito Santo era um adolescente, isso já mostra para nós, Deus, ele vê força no jovem. Deus vê força nos adolescentes. E o que a gente como igreja precisa fazer é acreditar nos nossos jovens e nos nossos adolescentes. Você pode diagnosticar isso de uma forma muito simples. Basta você perguntar para os jovens e adolescentes da sua igreja se eles sentem que a igreja está munindo eles, capacitando eles para eles exercerem papéis relevantes ali na igreja. Aqui na Central a gente impulsiona os jovens a liderarem desde novos. E um dia uma mãe perguntou: será que meu filho não está muito novo para liderar uma célula? E o que a gente respondeu para ela foi: o seu filho, ele vai passar a ser uma influência, ou ele vai receber influência de algum lugar. A gente acredita que a gente precisa capacitar o jovem em Deus ao máximo para ele ser uma influência aonde ele estiver. E não ser influenciado dentro da escola, dentro de uma faculdade, dentro de todos os locais por onde ele for. O mundo aí está difícil. Vocês sabem o que eu estou falando. É pressão em cima de pressão. E se a gente não acreditar nos nossos jovens, dar para eles uma missão, uma causa para viver, a gente vai acabar perdendo essa juventude. Agora, o que mantém os jovens e adolescentes envolvidos numa igreja? O que vocês acreditam?
E aí eu já escutei várias respostas. Tem gente que fala assim, o que mantém jovem envolvido é você fazer uma conferência. O que mantém jovem envolvido é você fazer um evento. O que mantém o jovem envolvido é você trazer Fernandinho, Gabriela Rocha, é trazer Lipão, Douglas Gonçalves para poder pregar. Será que é isso que mantém o jovem envolvido dentro de uma igreja? E o que a gente tem aprendido aqui é que quando você faz apenas programas, os jovens vêm e vão com muita facilidade. Assim, é difícil encher uma igreja? Não é, gente. Você encher uma igreja um dia específico é fácil. Convida a Gabriela Rocha e Douglas Gonçalves para ir na sua igreja. Vê se não vai lotar, se vai aparecer um monte de jovem lá na sua igreja. Essa igreja encheu, mas chegou no outro final de semana, o que aconteceu? As mesmas pessoas que foram lá assistir, né, um pregador famoso, um cantor que está em destaque aí, eles vão voltar no culto seguinte? Não vão. Se a gente for viver de uma igreja de programa, o que a gente vai ver é isso. Os jovens vêm e vão com facilidade. E eu não estou falando só sobre preletor e cantor. Ah, vou fazer uma noite do videogame com os meninos, uma noite de jogos online. Gente, faz o que você quiser que seja programa. Às vezes você vai atrair os jovens para esse local, mas muito provavelmente no outro final de semana, esses jovens não estarão mais ali. O que a gente acredita? O que o jovem quer? Em primeiro lugar, o jovem quer estar num ambiente onde há presença de Deus. O jovem quer estar no lugar onde há relacionamento, onde há pessoas para ele poder conviver. E a gente crê também que o jovem quer ser desafiado. O que esse mundo está oferecendo para o jovem aí? Causas para eles viverem. A coisa mais louca que eu já ouvi na minha vida é sobre uma jovem europeia de uma vida boa, que larga a vida que tem para ir para o Estado Islâmico. Sabe o que essa jovem vai ser lá no Estado Islâmico? Vai ser uma mulher que vai servir aqueles homens sexualmente, que vai ser abusada, que não vai ter os direitos dela livre, não vai ter uma liberdade ali. Agora, por que uma jovem sai de uma vida de liberdade para ir servir ao Estado Islâmico? Porque eles dão uma causa de vida para essa pessoa. E os jovens estão perdidos, falam, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa vida. E aí um Estado Islâmico, numa loucura, vira e fala assim, eu estou te dando uma causa de vida, se entrega por essa causa aqui que vai valer a pena. E a pessoa larga uma vida para fazer as coisas mais loucas do mundo, mas eles estão dando ali para ela uma causa. Está dando ali para ela um desafio. E nós carregamos a causa mais nobre que existe. Um Deus que veio aqui nessa terra, entregou sua vida em nosso favor. Nós tivemos a nossa vida transformada por Deus. E esse Deus agora pede que a gente tome a nossa cruz, o siga e faça discípulos nessa terra. E viver o Evangelho é a coisa mais interessante que existe. Eu falo com os meninos, a gente está num tempo muito favorável no país de pregar o Evangelho. Beleza, 5 anos atrás estava mais fácil. Mas deixa eu te falar, é muito fácil aqui no Brasil. Vocês podem me achar meio louco, mas eu falo assim, cara, eu fico doido às vezes para o cerco apertar mais um pouquinho. Outro dia minha esposa virou para mim e falou assim, você está preparado para correr o risco de ser preso nos próximos anos? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa perseguição aos cristãos, que está começando a acontecer. Eu falei com ela, minha vida é de Cristo. O que for preciso fazer, eu vou fazer. Eu nunca vou deixar de pregar a mensagem que Cristo me confiou a pregar. Os discípulos, antigamente, eles davam a vida pelo Evangelho. Quando eles eram perseguidos, a oração deles não era, Deus, me livra das perseguições que eu tenho servido. As orações, em sua grande maioria, era, Deus, abra o caminho para que o Evangelho possa ser propagado. Me envie para tal lugar, para que a sua mensagem possa ser espalhada. E nós temos uma causa nobre, gente, que é levar
a palavra de Deus para as pessoas para ver o quê? Transformação de vida, para levar as pessoas para uma vida eterna e para ver famílias sendo restauradas, pessoas ganhando um propósito e um significado na sua vida. A causa mais nobre que existe é a nossa. E a gente precisa ensinar o jovem, desafiar os jovens a cumprir o chamado que Deus tem para eles. Agora, o que um jovem quer? Jovem quer andar em bando, em grupo. Jovem não quer andar sozinho. A gente precisa promover que os nossos jovens se relacionem. E como que a gente faz isso? Aqui na Central, existem as células. Célula não é só reunião de célula. E esse é um erro que a gente comete. A gente chama de célula a nossa reunião de célula. Célula é um estilo de vida, onde a gente tem a reunião de célula, a gente vem para o culto junto, a gente sai junto depois do culto, a gente durante a semana ainda planeja fazer algumas coisas juntos. Por quê? Porque a gente quer viver relacionamentos. E o jovem quer isso. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, a primeira experiência que eu tive numa igreja foi numa igreja que o culto tinha 8 pessoas. Ou seja, tinha uma menina de 11 anos, eu com 22 e um monte de cabecinha branca. Quanto tempo vocês acham que eu fiquei nessa igreja? Alguém que está vindo do mundão? 3 semanas. Por quê? Não tinha relacionamento. Eu não tinha com quem conviver, com quem conversar. Eu não tinha um outro jovem para eu poder sair. Os relacionamentos são muito importantes para os jovens. Agora, às vezes a coisa que a gente mais esquece é o primeiro ali, ó, a presença de Deus. O que é que um jovem que está na igreja quer? Presença de Deus. Não adianta você fazer seu auditório o mais bonito possível, pode pôr parede preta, encher de iluminação, encher de tudo. Um dia uma pessoa entrou aqui na Central e me marcou muito o que eu ouvi. Eu fiquei assim, constrangido. A gente preocupado, né, em fazer o melhor aqui, e a pessoa às vezes vira e fala assim, se eu quisesse ir para uma boate, eu ia para a boate. O que é que ele estava querendo dizer? Quando eu estou vindo para a igreja, eu não estou querendo encontrar um ambiente completamente escuro, luzes girando, 1000 coisas acontecendo. Quando a pessoa vem para uma igreja, ela quer encontrar a presença de Deus. Você pode ter um ambiente escuro, você pode ter a luz, você pode ter o ambiente mais preparado para receber esse jovem? Pode, você deve ter. Agora, nada disso adianta se a presença de Deus não for o marco principal daquilo que a gente faz. A gente fez aqui, os adolescentes fazem aqui todo mês de julho, que a gente chama de A Week. Os adolescentes vêm para a igreja durante 4 dias, 2 horas da tarde, e ficam aqui até 10 horas da noite. E aí é comunhão, é culto, palavra, sala de jogos, tem um monte de coisa que a gente faz aqui com os meninos. E é legal demais. Sabe o que mais marcou os meninos nesse A Week esse ano? Quinta-feira a gente tem um culto aqui, o Mais de Deus, um culto aberto para a igreja. E ao mesmo tempo estava acontecendo um A Week aqui. Então eu peguei os meninos aqui de tarde e falei com eles assim, ó, à noite vai ter culto e Deus colocou algo em meu coração. Deus colocou que a presença dele vai ser manifesta de uma forma tão poderosa aqui nessa noite, mas Deus vai usar a vida de vocês para ministrar nos adultos. Isso eu estava falando com os meninos de 12 a 17 anos. Eu falei, só que para isso acontecer, eu preciso ministrar em vocês primeiro, para depois a gente ministrar nos adultos. Vocês topam? Os meninos toparam, nós fomos para a salinha de oração. Ministrei as 3 ministrações que eu faria aqui no culto, na vida deles, oramos. Deus se moveu de forma sobrenatural lá e viemos para o culto. Os adultos já chegam assustando, né? Nossa, que é esse tanto de jovem na igreja aqui? Tinham quantos meninos aqui, Davi? 150 mais ou menos? 250. 250 adolescentes aqui. E foi tão legal porque a banda tocando, aí eu ministrava, fazia um apelo, as pessoas vinham, eu colocava os adolescentes para poder orar. E o mais incrível, sabe o que é? É você começar a ver os testemunhos. E os meninos vão ficando assim, uau, o que é isso?
Deus existe mesmo, Deus é real. Sabe por quê? O que os jovens querem é ter uma experiência com a presença de Deus. Eles não querem ouvir falar do poder de Deus, eles querem viver. A gente estava aqui orando, e eu senti de orar por gente que estava ansioso, mulheres que não estavam dormindo, e vieram umas 5 mulheres aqui orar, e veio uma menina, tinha uma menina mais nova aqui no nosso meio, de 10 anos. E de repente eu estava aqui ministrando, eu olhei para o lado, gente, a menininha de 10 anos assim, orando com uma senhora. Eu falei, gente, que menininha ousada, né? 10 anos de idade, vindo aqui ministrando na vida da senhora. Orando, beleza, o culto acabou. Um cara já me procurou para falar o que Deus está falando com ele. Ele falou, cara, um adolescente veio orar comigo, ele falou minha vida inteira. E um outro que oramos aqui por cura, não sei o quê. No outro dia de manhã, meio-dia, chega uma mãe aqui. E a mãe querendo me procurar para conversar comigo. E eu não estava, eu cheguei um pouquinho depois, as meninas assim, Rodrigo, a mãe estava aqui chorando, ela trouxe os 2 filhos para participar, e a mãe falou que tinha anos que ela não dormia, e nós oramos aqui que as mulheres iam dormir essa noite, sem tomar remédio. Falei, se Deus te conduzir, você nem toma remédio, você só vai deitar e vai dormir. E a mãe contando aqui, primeira noite que eu deitei na minha cama e dormi sem tomar remédio, durante anos. E a gente vem, traz o testemunho para os meninos, e os meninos vibrando. Por quê? Porque eles estão tendo uma experiência com a presença de Deus. Muito mais do que a gente fazer programas, a gente precisa promover ambientes onde a presença de Deus se manifeste e todos vivam uma experiência com a presença de Deus. Quando a gente tem presença de Deus no nosso meio, quando a gente incentiva os relacionamentos a acontecerem, e quando a gente desafia os jovens, o que acontece? Os jovens vêm para a igreja e eles permanecem. Porque eles encontram um ambiente onde eles se identificam. Porque se um jovem está na igreja, ele quer a Deus. Agora, ele não quer viver Deus sozinho, ele quer viver relacionamento com as pessoas. E terceiro, a gente precisa mostrar para eles a causa mais nobre que existe, que é de entregar a sua vida, não só para Jesus, mas entregar a sua vida em favor do reino de Deus, em servir a Deus, que não existe uma aventura maior do que essa nessa terra. O que a gente faz nas nossas células? Os jovens são os protagonistas. Foi o que eu falei, desde cedo a gente incentiva os jovens a liderar uma célula. Às vezes os meninos ali com 12 anos, a gente já está preparando eles para se tornarem líderes de célula. Às vezes vai precisar ter um monitor ali, um pouquinho mais velho na célula por um tempo? Vai. Mas o tempo todo a gente está preparando os meninos para fazer. Quando a gente faz um acampamento de adolescente, quem organiza o acampamento? É o Davi, que estava aqui falando com vocês, que é o coordenador dos adolescentes, e os meninos deles. Quem faz o louvor no acampamento de adolescente? Os adolescentes. Quem conduz os momentos de oração no acampamento dos adolescentes? Os adolescentes. Nós temos uma reunião de oração aqui na Central, toda segunda, 8 horas da noite. Sabe quem conduz essa reunião? Os jovens. Não tem nenhum pastor aqui para conduzir. Eles conduzem essa reunião de oração. E sabe como começou essa reunião de oração? Jovens estavam numa célula e falaram assim, gente, vamos reunir um dia na casa de alguém para a gente orar? Falaram, vamos. Começou lá um grupinho pequeno. De repente encheu. Aí falaram assim, vamos fazer isso toda semana? Não é substituir a célula não, era reunião de oração, ainda tinha a célula na semana. Chamaram mais gente e encheu a casa. De repente, na casa que eles estavam não cabiam. Tiveram que ir para a casa de uma menina aqui, que tem uma casa grande. Começou a dar 50 meninos, 70 meninos. Não cabia mais na casa. Aí viraram para a gente e falaram assim, será que a gente pode usar a estrutura da igreja para a gente fazer a reunião de oração? Porque não cabe mais nas casas que a gente está. E a gente falou, vamos embora. Já tem mais de 4 anos que acontece a reunião de oração. Toda segunda, 8 horas. Conduzida por quem? Adolescentes e jovens. Eu, que sou o pastor dos meninos, quando dá, na segunda noite, que é a minha folga, eu venho aqui e participo com eles. Agora, eles conduzem. Claro, o que eu fiz com eles? A gente sentou, a gente organiza, dá algumas direções,
mas eles fazem tudo, eles conduzem tudo. O que é isso? A gente acredita no poder do jovem e a gente coloca o jovem como protagonista no nosso meio e na nossa igreja. A gente acredita demais no que os meninos carregam. Uma coisa importante, a gente tem muito claro, o ministério não é para jovens e adolescentes. O ministério é de jovens e adolescentes. Pode parecer simples isso, mas não é, porque se você faz um ministério para jovens e adolescentes, qual que é a sua tendência? Você organiza tudo, você faz tudo, e você entrega algo para eles simplesmente virem e receber. Isso é um ministério para jovens e adolescentes. Quando o ministério é de jovens e adolescentes, eles participam de tudo o que está sendo feito. Eu vou ter um acampamento agora de jovens no feriado, agora de outubro. 300 jovens lá na sede campestre. 6 minutos acabaram todas as inscrições. Sabe quem está organizando o acampamento todo? Meus supervisores, junto com os líderes. Eles estão organizando tudo. Claro, eles trazem tudo para mim, a gente reúne, vê, mas tudo está delegado nas mãos deles. A banda é de jovens, a intercessão é de jovens, tudo é de jovens. Eu vou lá, eu prego 2 vezes, minha esposa prega 2 vezes, os supervisores pregam, eles conduzem lá o workshop. Agora, quem está lá organizando o acampamento, vendo se está funcionando, garantindo que tudo vai acontecer, são os meninos. O ministério ele é de jovens e de adolescente. A gente precisa acreditar. Qual que é um problema, às vezes, dos pastores, líderes? A gente tem uma filosofia de, se eu entregar na mão deles, não vai ficar tão bom como se eu fizesse. A mentalidade que a gente tem é essa, gente. Às vezes passa pela minha cabeça. Eu falo, se eu for fazer algo para o acampamento, eu garanto a qualidade. Se eu for entregar para os meninos, assim, eu tenho um pouquinho de medo de não sair conforme eu espero. Mas sabe o que a gente está fazendo? Treinando e capacitando. E eu entrego, deixo os meninos fazerem, ensino. Se não sai tão legal, eu chamo, converso, ensino e devolvo para eles de novo. Vamos embora, vamos fazer, vamos crescer. A gente precisa acreditar naquilo que os meninos carregam. Quantas vezes os meninos já vieram para mim com ideias que eu achava assim, completamente malucas. E eu tinha um não ali para dar para eles. E quantas vezes eu falei assim, gente, será que eu não preciso ouvir o que eles estão me falando? Será que eu não preciso pensar, abrir mão de todas as convicções e padrões que eu já tenho? Porque querendo ou não, cara, eu me considero jovem, mas deixa eu te falar, eu tenho 39 anos. Já há um distanciamento dessa geração. Então, às vezes, meu pensamento é do povo de 39. Estou super atualizado no que está acontecendo. Mas, às vezes, os meninos estão trazendo coisas que eu preciso escutar, que eu preciso ouvir e me abrir para entender um pouco mais o que é que eles estão trazendo para mim, em vez de simplesmente dar um não para eles. A gente precisa acreditar no que os nossos jovens carregam. Qual que é a grande vantagem quando a gente faz isso? Jovens alcançam jovens, adolescentes alcançam adolescentes. Então, se eu tenho uma célula liderada por um adolescente, sabe qual que é a maior alegria deles? É virar para os amigos e falar assim, vão lá na minha célula. Agora, deixa eu te falar, coloca um pai, um tio lá de 50 anos na célula. Pergunta se um adolescente de 14, 15 anos vai querer chamar os amigos dele para ir lá. Tem adolescente aí? Você gostaria de chamar seus amigos para ir num ambiente onde vai ter um tiozinho, um senhorzinho lá vigiando vocês e olhando tudo que vocês estão fazendo? Não chama, gente. Eu não estou falando que o pai não possa participar, às vezes, de nada. A gente sempre orienta os pais aqui. Né, gente? Participa ali, seja um anfitrião, receba a célula, ajude no lanche, ali você conhece as pessoas. Mas depois, deixa os meninos conduzirem. Eles vão fazer o louvor, vai lá para o seu quarto, fica lá tranquilo. Deixa eles darem a lição. Né? Se acontecer algo que eles precisem de vocês, eles vão te chamar lá. Agora, é jovem alcançando jovem, adolescente alcançando adolescente.
E deixa eu te falar, os adolescentes, eles têm um poder que, assim, é incrível o que os adolescentes fazem. O jovem já vai perdendo isso. Mas o adolescente, a gente tem vários testemunhos aqui de adolescente que conseguiu levar a sala praticamente inteira para a célula. Eles têm uma facilidade de se conectar, de trazer os outros, que é incrível. E o mais legal de tudo é, a gente está ganhando para Jesus muitos pais por causa dos adolescentes e dos jovens. O pai vê o adolescente se envolvendo, o jovem se envolvendo com a igreja, a vida dele sendo transformada. O pai fala assim, gente, o que esse menino está vivendo? Deixa eu ir lá ver onde que ele está, o que acontece, deixa eu entender o que é essa igreja. E aí o pai passa a ter uma experiência com Jesus e a vida também é transformada. Agora, se a gente for ficar fazendo para o jovem, para o adolescente, o adulto ali sempre presente, tomando conta, vigiando, muito provavelmente, seu ministério aí de jovem e adolescente, ele vai andar de uma forma meio estagnada. Provavelmente quem vai estar lá com você são os filhos daqueles que já fazem parte da sua igreja. Então a gente acredita demais no poder do adolescente e do jovem e a gente potencializa eles ao máximo para cumprir aquilo que Deus tem pedido eles para fazer. Mais uma vez eu te pergunto, depois de ouvir isso tudo, qual é o papel do jovem e do adolescente na sua igreja? Será que vocês estão colocando o jovem e o adolescente para serem os protagonistas? Para fazer? Será que vocês estão dando espaço? Ou será que vocês estão fazendo um ministério para jovens e para adolescentes? A chave não está em eventos especiais. A chave está em princípios espirituais. Eu preciso frisar isso. E eu preciso que os jovens e adolescentes também entendam isso, porque senão a gente quer propor só programa. Mas a gente nunca pode esquecer que o que vai manter o jovem dentro de uma igreja, dentro de uma célula, é a presença de Deus. É ele ter um contato com o poder transformador do Espírito Santo. Os princípios espirituais é a base para que a gente tenha um ministério frutífero de adolescentes e de jovens. Senão a nossa reunião é como uma reunião qualquer. Senão a nossa célula é como uma célula qualquer, como um grupo de pessoas que se reúne, que lancha, que é gostoso estar junto e que fala das coisas de Deus. Mas será que eles estão vivendo o poder transformador de Deus na vida deles? Gente, às vezes que eu vejo os adolescentes mais assim, malucos aqui no culto, é quando a presença de Deus se manifesta, é quando eles têm experiências com Deus, é quando eles vêm falando, Rodrigo, a gente orou aqui no culto e eu estava com anemia há não sei quantos meses e eu fiz o exame segunda-feira, a gente orou sábado e eu não tenho mais anemia. E ela fala assim, só pode ser Deus que me curou. E aí a menina fica maluca de ter tido uma experiência com Deus, começa a compartilhar com todo mundo, com os amigos começam a querer participar daquilo que eles estão fazendo, que ela está vivendo, traz os amigos para cá. E o que a gente tem visto ano após ano é um crescimento na nossa juventude. Uma coisa importante, a gente não colhe o que a gente não planta. Isso é um princípio bíblico. Não adianta você querer fazer um ministério para jovens e adolescentes e esperar colher um grande resultado. Não adianta você não investir nos seus adolescentes e nos seus jovens e esperar ter um ministério frutífero, cheio de jovens e de adolescentes. O que a gente precisa fazer? Acreditar na nossa juventude, acreditar nos nossos adolescentes, investir ao máximo neles. E é claro, gente, vai dar trabalho? Vai. Jovem e adolescente, dá trabalho. Agora, é bom demais estar no meio deles. É bom demais você ver os meninos tendo experiências com Deus, tendo a vida transformada. E o que a gente faz é investir o tempo todo nesses meninos. Tem o CCM voltado para os adolescentes, a gente está investindo eles crescerem em conhecimento da palavra de Deus. A gente está preocupado com os relacionamentos, a gente faz uma série de atividades, mas tudo regado da presença de Deus.
tudo o que a gente faz é pensando nos jovens e nos adolescentes. Quando a gente faz a Vox Conference, a nossa conferência aqui de jovens, o nosso público da Vox Conference, 90% é um público interno nosso, de jovem e adolescente. Não é gente de outras igrejas que a gente quer que fique vindo. Vem, a gente manda para o DNA, divulga, mas 90% do público é um público nosso. Por quê? É uma conferência, é um evento, mas a gente quer promover o relacionamento entre as células, entre as nossas unidades de jovens das outras igrejas, e a gente quer ter experiências transformadoras com Deus aqui. Até uma conferência que a gente faz não é apenas um evento. Ela está envolvida em ter uma experiência com Deus, em trazer o jovem e o adolescente para ter o relacionamento, e a gente quer desafiar os jovens a viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Amém? Qual que é o desafio? Invista tudo e você marcará a sua geração. Pastor e líderes de jovens, invista tudo na sua juventude. Invista tempo, invista capacitar os jovens e adolescentes, invista andar com eles, esteja cada vez mais próximo deles. Eu e o Davi estávamos ontem lá no acampamento do Conexão. Os meninos nem estão nos adolescentes ainda. Conexão é ali o 6º ano, 11 anos. Eles estão no último ano da central da criança para vir para os adolescentes. O que a gente já está fazendo? Já estão caminhando próximo dos meninos de 11. Por quê? Daqui a pouco eles vão estar aqui com a gente. A gente já quer ir criando relacionamento com esses meninos. A gente já quer ir conhecendo os pais, para os pais confiarem no trabalho que a gente faz. Mas o tempo todo é isso. Nós estamos o quê? Investindo tudo na vida das nossas crianças, jovens e adolescentes. E o que a gente tem visto é um resultado incrível. Olha o que é que Deus tem feito aí no nosso meio. Começamos lá a visão celular, perto ali de 2000, 2001, 2004. Nós éramos 27 células de jovens, 190 pessoas. Legal, não está ruim não, tá? É porque você olha esse prédio grande aqui, né? Mas a central começou num prédiozinho ali em cima, menorzinho, cabriam 300 pessoas. Então você tem lá 190 pessoas com 27 células, gente, incrível. Mas passaram os anos, o que a gente tem hoje? Olha lá, ó, vai chegar lá em 2023. O que a gente tem hoje? Mais de 500 células de jovens. Mais de 4.000 jovens. Tudo isso fruto de quê? De um trabalho que começou lá em 2004, quase 20 anos atrás. Mas um trabalho de acreditar naquilo que o jovem carrega. De colocar os nossos jovens e adolescentes para liderar a célula. De colocar os nossos jovens e adolescentes para estar à frente dos acampamentos, dos eventos que a gente faz, de acreditar naquilo que eles carregam. E o que a gente viu é que quando você junta os jovens, investe nos jovens, leva eles para a presença de Deus, o que a gente vê é Deus multiplicando tudo aquilo que a gente tem feito. As pessoas vêm, chegam e permanecem na nossa igreja, permanecem no nosso meio e conseguem encontrar aqui um ambiente onde tem presença de Deus, onde tem relacionamento e onde eles são desafiados a cumprir o chamado mais lindo que existe nessa terra. Eu queria que você refletisse para a gente encerrar esse momento aqui. Como tem sido lá na sua igreja? Às vezes você que é jovem, eu sei que você está aí assim, nossa, meu pastor tinha que estar aqui, nem era eu que tinha que estar aqui. Meu pastor que tinha que estar aqui para ouvir tudo que vocês estão falando. Mas deixa eu te falar, guarda no seu coração, anota tudo que a gente está falando, com muito amor. Depois você chama seu pastor para uma conversa, não é só mostra para ele o que você viu aqui, o que você aprendeu. Ora bastante antes. E eu te falo assim,
Se submeta ao seu pastor também, mas leve para ele o que você está vendo aqui. E fala assim, pastor, vamos acreditar na juventude, vamos acreditar naquilo que a gente carrega. Nós estamos querendo fazer aqui, não é só um programa, não. Nós estamos querendo atrair o jovem, mas nós estamos querendo experimentar da presença, do poder de Deus aqui no nosso meio. Porque eu sei que é um desafio, nessa conexão entre as gerações. Mas eu creio que Deus tem algo para fazer no meio dos jovens. Deus tem algo para fazer no meio dessa geração. Sabe qual que é a frase que eu mais... Vou falar odeio. A frase que eu menos gosto de ouvir é quando viram para mim e falam assim, pastor, essa geração de jovens está perdida. Eu odeio mesmo, gente. Não tem outra frase, não. Eu odeio ouvir isso. Eu falo assim, está amarrado, irmão. Essa geração não está perdida. Eu falei, eu não sei por onde você tem andado. Eu tenho visto uma geração de jovens, de adolescentes e jovens que eles são apaixonados por Deus. Nós temos muitos desafios, mas eu tenho visto uma geração que ama a Deus, que é apaixonado por Deus, jovens que têm se levantado e falado, eu quero servir, eu quero liderar, nós vamos influenciar a sociedade, nós vamos ganhar as pessoas para Jesus, nós vamos ver uma transformação no nosso ambiente. Por quê? Porque eu vejo jovens tendo experiências com Deus, se posicionando e sendo impulsionados a cumprir o seu chamado. Eu tenho falado aqui nessa igreja desde o ano passado. Eu creio que em breve nós vamos viver a maior colheita que a gente já viu nos últimos anos no meio dos jovens. Esse desespero que esse mundo está, essa perdição que esse mundo está, sabe o que é isso? É o vazio que as pessoas carregam e elas tentam preencher de diversas formas. Elas ainda só não sabem que o que preenche elas é Deus. E o método de Deus para alcançar as pessoas são pessoas. Deus nos escolheu para levar a mensagem dele. Quem realiza a obra é Ele que convence do pecado, mas é Ele nos chamando para realizar essa obra através dele. Estamos juntos nessa missão? Que Deus te abençoe, que você possa ser provido pela sua igreja e pela sua liderança, de toda capacitação, de todo encorajamento, que eles acreditam naquilo que vocês carreguem. E pastores e líderes saibam, se vocês investirem tudo nos jovens e nos adolescentes, esperem grandes resultados. É o que a gente viveu na Central. Esse é o nosso testemunho. 500 células de jovens, mais de 4.000 adolescentes e jovens vivendo no nosso meio. Por quê? Porque Deus está fazendo grandes coisas aqui na Central, mas porque essa igreja acredita no que o adolescente e um jovem carrega e a gente impulsiona eles o tempo todo para cumprir o chamado de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Estamos juntos aí nessa missão.